Olá, professor e professora, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de formação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante para nós, né, professora Juliette? Mas antes da gente iniciar, eu sugiro que vocês peguem aí o caderno de vocês, o bloco de anotação, a sua caneta, para que a gente possa, para que vocês possam anotar aí o que for mais pertinente, o que vocês acharem mais importante na nossa fala de hoje, na pauta que nós vamos conversar sobre hoje. Mas antes da gente iniciar o tema da nossa pauta, vamos lembrar o que nós já falamos nas 2 semanas que nós tivemos de formação. Vocês lembram, a nossa primeira pauta tratava sobre tecnologia e currículo. A segunda pauta, nós trabalhamos os instrumentos de avaliação no trabalho remoto, né? A ideia é que, nesse ATPC, a gente consiga desenvolver aí a gestão da aprendizagem, que a gente pense um pouco a gestão da aprendizagem. Então, eu sugiro que você anote tudo que você achar importante da fala que nós vamos fazer hoje. E para que essa anotação, né, aconteça de uma forma tranquila, vamos sugerir a vocês que a gente construa, a partir de hoje, o nosso diário de bordo. Eu acredito que vocês saibam, né, o que vem a ser um diário de bordo. O diário de bordo, no nosso contexto aqui, ele vai nos ajudar a pensar a nossa prática, a nossa formação aqui. Então, eu sugiro que você anote a data, que você registre aí os pontos mais importantes, mais relevantes da nossa discussão hoje, e que você já consiga fazer uma avaliação, né, que você anote aí os pontos pertinentes, para que a gente possa, ainda nessa formação, fazer uma visitação desse diário de bordo. Então, vamos dar o tempo para o professor pegar os materiais, aí eu me apresento e falo o objetivo da TPC. Tá? Então, vamos dar um tempo de 1 minuto. Olá, eu sou a professora Juliette, estou aqui junto com a professora Lucilene, mediando essa ATPC. O objetivo dessa ATPC é refletir sobre o ambiente de aprendizagem, né, para ampliar nossa percepção a respeito das contradições, das potencialidades e das características desses ambientes. Essa pauta ela tem como base a competência 9 e 10. Eu vou fazer a leitura da competência, que é muito importante sempre falar em que a gente está se embasando. Lembrando que na pauta anterior, que foi retomada aqui pela professora Lucilene, nós trabalhamos a partir da competência 5, que dispõe sobre a cultura digital. Então, eu vou fazer a leitura da competência 9 e 10, se vocês quiserem até fazer a anotação já no caderno a respeito dessa competência. Competência 9 dispõe sobre exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza. Competência 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, essa pauta, ela tem, assim, como norte, essas duas competências, mas é sempre bom a gente pensar na competência que foi trabalhando anteriormente, que é sobre a cultura digital. Professora, qual é a nossa próxima atividade, então? Diante disso, eu convido vocês a fazer a observação de algumas imagens. Lembrando que o nosso foco é gestão da aprendizagem, nós vamos passar algumas imagens e a gente deseja que vocês observem nessas imagens aí os espaços de aprendizagem que vão ser representados para nós. Essas imagens, elas foram, imagens tiradas do site aí, cavam.com, e nós temos também algumas imagens que foram cedidas pelos responsáveis, retratando aí os nossos alunos, os alunos da rede, Então, observem com atenção, porque nós vamos depois fazer uma interação dessas observações que vocês acabaram de fazer das imagens. Então, vamos passar as imagens com calma, e aí vocês vão observando a configuração, a partir de um olhar assim que vocês nunca viram uma sala de aula, e aí vocês vão olhar qual é a características desse ambiente, Quais são suas potencialidades e suas contradições também. Tá? Então, a gente vai passar a imagem devagar. Eu vou voltar aqui à imagem número 1, para vocês irem observando e fazendo possíveis anotações que serão retomadas na interação. Passamos as imagens. Vocês analisaram bem? Anotaram aí no nosso diário de bordo todas as características, os pontos importantes que vocês observaram? Então, vamos fazer uma interação. Vamos ver aí o que vocês conseguiram observar. Como os estudantes estão dispostos os espaços de aprendizagem? Então, a gente dá para a interação 1 minuto para vocês colocarem no chat. É 2, mas tudo bem.
Vocês conseguiram responder para nós aí, diante do que nós observamos nas imagens? Como os estudantes estão dispostos nos espaços de aprendizagem? E aí, professora Juliette, o que o pessoal interagiu? Eu vi que tem muitas interações aqui e vou destacar algumas. A Silvana, ela observou que tem uma reunião de estudantes. O Danilo apontou salas cheias de alunos. A Miriam disse que tem salas tradicionais. O Sérgio, espaços diversificados. Realmente tinha vários espaços, né, culturalmente diferentes. O Paulo colocou o modelo prussiano, provavelmente do século XVII. A Adélia falou que em fileiras e dispostos em grupos, então tinham características diversas. A Marisa colocou em grupos de 4 pessoas sentados em suas cadeiras. Aí outras pessoas foram colocando sentados, sozinho, consultando livros, sentados em dupla, diante da tela de um computador, com aula mediada por tecnologia. Então, o que você destaca, professora, dessas contribuições e das imagens? Eu acho que um ponto interessante, não me lembro quem foi que destacou, a questão, né, da sala de aula mediada por tecnologia. Né? Se nós estamos pensando em espaços de aprendizado, vocês puderam perceber que as imagens trouxeram para nós esses espaços de aprendizado diferentes. Né? A gente pode parar para pensar o momento que nós estamos vivendo agora. Quais são os espaços de aprendizagem que a gente consegue desenvolver? Né? Nós estávamos muito acostumados com a sala de aula. A sala de aula dentro desse espaço de aprendizado. Mas a gente consegue compreender que vários outros espaços podem se tornar espaços de aprendizado. Então, vamos à segunda interação? Só gostaria de destacar que é bom observar que assim, não tem um certo ou errado. Porque cada um apresenta num contexto culturalmente também diferente. E aí, de acordo com o objetivo dessa pauta, que é refletir sobre as potencialidades, características e contradições, se a gente for verificar cada imagem, elas trazem essas dimensões para serem analisadas, né? Por exemplo, coloca aqui as salas cheias de alunos. Quais são suas características? E suas potencialidades? Elas são diferentes do que aquela outra imagem que retratava os estudantes no seu processo de aprendizagem por meio de tecnologias. Então, tinham características diferentes, mas também tinham potencialidades também diferentes. O interessante, eu acabei de ver aqui, o professor Cássio colocou para nós a organização. A questão da organização, ela é importante, porque organizar o espaço de aprendizagem vai me levar a pensar quais são os meus objetivos, quais são as habilidades que eu quero atingir. Perfeito. E para isso, eu tenho que pensar como eu vou organizar o meu espaço. E o espaço também diz sobre as relações existentes, né? Sejam relações culturais, sejam relações de poder, relações de processos pedagógicos. Então, observar, assim, bem essas características, potencialidades e principalmente as contradições, porque é aí que vem nosso processo reflexivo, é fundamental. Aí você também tinha destacado a questão da gente pensar o atual. Atualmente nós estamos aí vivendo um contexto de um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia. Então, nosso ambiente tecnológico, o nosso ambiente virtual também oferece essas potencialidades e contradições. Então, é isso que a gente tem que sempre ter em mente, né? Esse processo de reflexão. Vamos para a segunda interação no chat, então? Em que medida as organizações dos espaços de aprendizagem favorecem para os estudantes desenvolverem diferentes habilidades? A gente já deu uma dica, vamos lá.
agradecer por vocês estarem participando no chat, né? Muitas respostas aqui dentro do que nós perguntamos para vocês. Em que medida as organizações dos espaços de aprendizagem favorecem para os estudantes desenvolverem diferentes habilidades? Nós tivemos aqui no nosso chat respostas como: a organização do espaço, depende da habilidade trabalhada, depende do objetivo da aula, do planejamento que o professor fez, gestão da sala de aula, disciplina, disposição da sala de aula, depende da cultura local, olha que interessante, professora Juliette, e depende do público-alvo. Então, obrigado, né, foram algumas das questões que vocês trouxeram diante da nossa pergunta aqui, e eu quero ressaltar, né, o quão importante é esse item, depende do objetivo da aula, do que o professor planejou. Exatamente, essa organização do espaço de aprendizagem vai depender bastante da habilidade que eu quero desenvolver, né? Como eu vou fazer isso? E a organização desse espaço depende. Vamos pensar num exemplo assim. Eu vou propor ao meu aluno que, em roda, a gente faça uma discussão, né, levante algumas questões para serem debatidas. O espaço pede uma organização em roda. Se os alunos ficarem em fileiras, eu não vou atingir o meu objetivo. Porque eu preciso que os alunos se veem, que eles consigam se ver e que cada um tenha a palavra na hora de fazer o debate, a conversa, a reflexão que vai ser levado. Se os alunos ficarem sentados da forma que nós estamos, né, tradicionalmente falando, um atrás do outro, eu não vou conseguir atingir o objetivo da minha atividade. Então, a organização do espaço ela é muito importante para que eu consiga ir através de um planejamento, para não parecer, muitas vezes, né, quantos de nós já ouviu assim, nossa, a aula do professor X está uma bagunça. Só que a gente não sabe qual é a intencionalidade pedagógica da atividade que está sendo proposta. E que, para isso, a gente precisa organizar o espaço da melhor forma possível. Por isso que autonomia e flexibilidade são pontos essenciais aí para um exercício, para uma prática pedagógica satisfatória, né? Então, foram ótimas as contribuições. E, assim, só pontuando que não é sempre fazer a roda, depende do seu objetivo mesmo, né? Às vezes a atividade é individualizada, então as fileiras cabe, né, o aluno em fileira e sozinho na sua carteira. Agora, quando a atividade quer estimular a cooperação, estimular aí o debate, aí sim, reunir em grupos, aí o que poderia parecer indisciplina, na verdade faz parte aí do processo da dinâmica pedagógica. E quem olha de fora não consegue compreender. Então, acho que cabe aí também o exercício de compartilhar aí com os colegas as suas práticas pedagógicas, né, em sala de aula. Então, professora Juliette, como hoje o nosso foco é as ciências humanas, né? Qual seria uma organização do espaço de aprendizagem que a área de ciências humanas mais se utiliza, né? Além da roda de conversa, do debate, que mais a gente teria? Quando eu dava aula, eu gostava de levar os alunos para outros espaços da escola, né? Como o pátio, deixava eles mais à vontade. Escola que tenha o ar livre, né? Isso, debaixo de uma... Eu trabalhei numa escola que tinha uma árvore linda. E, às vezes, a gente fazia as nossas leituras embaixo da árvore, fazer esse compartilhamento, né? Uma roda de conversa lá embaixo. Então, assim, cada área do conhecimento tem a sua particularidade para que esse espaço de aprendizagem aconteça. Deixar os corpos livres, né? Porque os corpos também produzem conhecimento, é muito importante esse ponto. Eu utilizei bastante essa questão do grupo, aí quem olhava de fora fala, nossa, aqui é aquela bagunça, mas os alunos, se você dá autonomia também para os alunos, esse peso de responsabilidade, eles passam a incorporar isso, né? A gente tem que passar esse voto de confiança no começo. É lógico que no período de transição o aluno está acostumado com aquela postura mais impositiva, né, do professor. Faça isso, faça aquilo, de punitivo. E aí, quando a gente está numa fase de transição, a gente tem que ter paciência com esses elementos, mas sempre estimulando a autonomia e a responsabilidade desse aluno. Por exemplo, eu lembro que a sala às vezes estava uma bagunça
E não era nem preciso gritar. Quando você fica quieto, às vezes, olhando para o aluno e ele passa a ver que ele está sendo responsável por você não estar dando aula, às vezes funciona você tomar uma postura que ele veja que ele é responsável, né? Eu acho que passar a responsabilidade, mostrar que ele compartilha do processo de aprendizagem é fundamental. Isso que a professora Juliette colocou para nós é bem interessante e me faz aqui a gente já pensar na nossa próxima interação. Que nós vamos pensar aí, eu quero que nós vamos passar daqui a pouco algumas afirmações que foram baseadas no trecho do capítulo Gestão de uma Turma em um Ambiente Lotado e Complexo, da Carol Einstein e da Ingrid Novodvorsky. Vejam, essa é nosso embasamento teórico, né? Esse texto ele vai trazer para nós depoimento de 4 professores com realidades completamente diferentes, mas que eles estão pensando, né, na sua intencionalidade pedagógica, de como organizar o espaço, de como atingir esse estudante. E as frases que nós vamos pedir para vocês interagirem com a gente agora no chat estão baseadas exatamente nisso, né? Da gente pensar essa organização do nosso espaço, da gente pensar a gestão da nossa sala de aula. E assim, nós não estamos vivendo, né, a nossa sala de aula da forma convencional, mas nós estamos vivendo uma nova dinâmica de sala de aula. O nosso aluno, quando a gente posta um conteúdo, quando o aluno recebe o material, as apostilas para que ele estude em casa, ele também tem que pensar nesse ambiente, né? E como eu, professor, que estou no meu trabalho remoto, consigo orientar o meu aluno para que ele também consiga preparar esse ambiente lá na casa dele? O papel do professor aqui é fundamental, né? Não existe o trabalho remoto sem esse papel consciente e reflexivo do professor. E assim, imagino que nós todos estamos muito angustiados por conta dessa mudança muito brusca, até a gente se organizar e achar o ritmo adequado, o que serve, o que não serve, pode demorar um tempo, mas é bom que a gente tenha consciência e reflexão sobre como que estamos fazendo a gestão da aprendizagem nesse novo ambiente. É por isso que o tema aqui ele se faz relevante para pensarmos não só o ambiente físico, mas também o ambiente virtual. Então vamos à nossa interação? Nós vamos colocando as frases para vocês e vocês vão interagindo com a gente aqui no chat, tá? Um minuto, então, né? vocês vão dizer isso, mas deixa eu explicar como é que vai ser essa dinâmica. Se vocês concordam, vocês vão colocar que é verdadeira. Se vocês discordam, vocês vão colocar falso. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Interação. A primeira frase aí. Vou ler para vocês. Todas as escolas querem formar sujeitos empáticos e cooperativos, mas, frequentemente, os estimulam a trabalhar em situações individuais ou competitivas. Vocês concordam ou discordam? Vocês estão anotando aí no diário de bordo, que daqui a pouco nós vamos revisitar esse diário para a gente ver aí, né, os pontos mais importantes e relevantes da gente levar em consideração. São 3 afirmações que nós vamos passar. Já passamos pela primeira, agora nós vamos fazer a segunda. A necessidade de ordem em ambientes de aprendizagens não devem se sobrepor à necessidade de aprendizado significativo. Vocês concordam ou discordam? 1 minuto aí no chat, vamos lá.
Ó, o pessoal está interagindo bastante, né, professora Juliette? Mas a gente ainda tem mais uma afirmativa aí para vocês colocarem para nós no chat, se vocês concordam ou discordam. Lembrando que nós estamos pensando aí nos nossos ambientes de aprendizagem. Vamos lá, a terceira afirmativa. Uma gestão bem-sucedida dos espaços de aprendizagem estimula a autodisciplina e a responsabilidade pessoal? 1 minuto. E aí, professora Juliette, o que o pessoal respondeu no chat? Eles concordam ou discordam? Então, o que poderia parecer óbvio que todo mundo concordaria, não, mas justamente essa é a intenção. É colocar para reflexão esses elementos, não impondo aqui se é verdadeiro ou falso. Então, só vamos retomar aqui, ó. Na primeira afirmação, todas as escolas... Eu vou voltar aqui no slide. Tá, volta aí. Opa. Aqui. Todas as escolas querem formar sujeitos empáticos e cooperativos, mas frequentemente os estimulam a trabalhar em situações individuais ou competitivas. Olha a contradição aí, né? Ademilson, Márcia e Adriana concordam que isso seja verdadeiro, porém, Selma, Rosângela, Vlamira, José discordam. Então, existem posições diferentes a respeito dessa afirmativa. A 2, a necessidade de ordem em ambientes de aprendizagens não deve se sobrepor à necessidade de aprendizado significativo. Também temos aqui, Divino, Esther, Verônica, Henrique concordam e Gustavo, Helena, Maria, Beatriz discordam. Você concorda ou discorda? Eu concordo, que entra dentro daquele exemplo que nós demos. Se eu pensei na minha intencionalidade pedagógica, eu vou organizar o espaço segundo o objetivo que eu tracei, o objetivo da minha aula. Então, quando eu digo aqui, a necessidade de ordem em ambientes de aprendizagem não deve se sobrepor à necessidade de aprendizado significativo, eu tenho que pensar, sim, na harmonia do meu espaço, mas ele não tem que falar mais alto do que o aprendizado do meu aluno. Opinião. É a minha opinião. Então, assim, por mais que esse espaço pareça, né, vamos pensar, entre aspas, desorganizado, um espaço que quem vê de longe pensa que está acontecendo uma indisciplina, não é bem por aí que acontece. Então, assim, o espaço tem que se organizar de forma que ele tenha significado para que eu atinja o meu objetivo e para que o meu aluno aprenda. Perfeito. Eu concordo com você. Aí, na terceira afirmação, uma gestão bem-sucedida dos espaços de aprendizagens estimula a autodisciplina e a responsabilidade pessoal. Eu discordo e concordo. Eu acho que pode estimular, como também não pode estimular, né? Eu concordo. E ainda lembro da parte que você falou, Juliette, quando você propõe uma atividade e o aluno está ali meio querendo, né, praticar uma indisciplina, que você olha para ele e ele entende, poxa, é minha responsabilidade pessoal também fazer com que a atividade aconteça. Então, né, passar para esse aluno que ele tem tanta responsabilidade no seu aprendizado quanto o professor que está propondo esse aprendizado. E essa organização do espaço, essa postura que o nosso aluno tem diante da realização da atividade, influencia também. Então, eu concordo. Entendi.
Eu acho que depende do que o docente também entende com uma gestão bem-sucedida, né? Às vezes os alunos aprenderam, mas também pode ser que ocorre que os alunos não tiveram esse estímulo de autodisciplina, de responsabilidade pessoal, porque às vezes ficam ainda no temor, né, de bagunçar por causa de nota, ponto negativo ou positivo. Mas eu acho que, assim, eu acredito que uma gestão, pessoalmente na minha concepção, porque é questão de concepção, que uma gestão bem-sucedida aí depende não, ela estimula aí a autonomia do aluno e a responsabilidade pessoal. Acho que a gente tem que confiar mais no aluno para ele poder tomar até engajar na sala de aula, né? Mas aqui, ó, só falando que a Luísa, Alex, Silvana, Ana concordam, ou seja, a grande maioria concordou, mas Hudson, Rejane discordam. Mas eu acho que o enriquecimento da nossa reflexão é exatamente isso. A gente pensar, né, nos pontos positivos e nos pontos negativos. As afirmações que nós trouxemos aqui, segundo a bibliografia que nós utilizamos, da Carol e da Ingrid, nos coloca a pensar que são afirmações verdadeiras, que eu preciso dessas características para que esse espaço de aprendizagem aconteça de forma efetiva. Mas é aquilo que a gente já comentou aqui, são pontos de reflexão. Dentro da bibliografia que a gente se baseou, há uma concordância aí, mas a ideia é essa mesmo, que a gente consiga ir e vir nesse nosso pensar, né, nesse nosso pensar pedagógico. E que a escola esteja aberta aí para compartilhar também essas diversas concepções aí de gestão de ambiente, né? Quando a gente pensa em gestão de ambiente, gestão da sala de aula, é um ponto delicado, né? Porque a gente cai naquela característica, até onde, porque a gente entende uma sala de aula bem, com uma gestão satisfatória, quando os alunos estão todos sentados nas suas fileiras. E a gente sabe que não é bem assim. Principalmente nas aulas de humanas, né? Vamos lá. Debate, seminário, rodas de conversa, tudo isso faz com que esse ambiente convencional, que é o nosso próximo ponto, né, que nós vamos falar. Vamos colocar o slide na tela, por favor? Então, quando a gente pensa aí, ó, na sala de aula convencional, onde o professor e o estudante estão no mesmo espaço físico, onde o professor mantém o contato direto junto a eles, criando um vínculo afetivo de forma que a comunicação acontece por meio das expressões corporais, tom de voz e audição. É a sala de aula que nós estamos acostumados, né? Acostumados antes desse processo todo que nós estamos vivendo, né? Essa interação que acontece dentro da sala, que é aquilo que nós estamos falando. É uma interação onde uma determinada ordem, que já se subentende que seria a tal ordem que vai gerar aí um comportamento X ou Y dos nossos alunos. Aí, na próximo ambiente... Depois da sala convencional, nós temos... O ambiente virtual de aprendizagem? Não. A sala de aula virtual, vamos lá. Então, a sala de aula virtual... Peraí, só deixa eu me achar aqui no slide. A sala de aula virtual, quando utilizada toda a sua potencialidade, apresenta aspectos colaborativos entre professores e os estudantes, como a troca de mensagens e a publicação de informações, valorizando dessa forma o protagonismo juvenil. Então, essa sala de aula virtual é o que nós estamos vivendo hoje, né? E aqui nessa sala de aula, o professor ele tem um papel... Aqui o papel do professor, acho que é até mais complexo por conta da novidade. Por quê? Porque o professor vai ter que desenhar o percurso formativo do aluno num ambiente totalmente novo, né? Instituir aí uma cultura digital, né? E aqui, mais do que nunca, acho que mais do que nunca aí a gente tem que se atentar às competências, né? Se a gente voltar lá na competência número 9, só vou retomar aqui, mais do que nunca a gente dá para trabalhar por competência. O que seria? Desenvolver no aluno o agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Acho que, além das habilidades, esse espaço virtual, ele possibilita o trabalho aí com a competência. E ainda, retomando aí a competência 9,
que dispõe sobre exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Eu estou ancorando aqui nossa conversa nas competências para quando a gente for fazer a prática pedagógica, pensá-las nelas com intencionalidade, né? E o interessante, professora Juliette, é que esse momento, quando a gente pensa, né, na nossa sala de aula virtual, é uma sala nova para todo mundo. Mas essa sala ela tem um potencial muito bom para trabalhar o protagonismo dos nossos jovens, dos nossos estudantes, né? Porque ele vai precisar ter esse protagonismo para que ele consiga levar os seus estudos, para ele levar aí o seu aprendizado à frente. Claro, nós, professores, estaremos pautando todo este processo? Sim, a partir das atividades que nós vamos propor, a partir da intencionalidade pedagógica que está sendo proposta, mas esse aluno ele vai ter que criar aí, né, essa postura protagonista para que ele consiga fazer com que o seu aprendizado se efetive. Não é isso, professora? O protagonismo junto com a responsabilidade, com o exercício aí da responsabilidade e autonomia. Aí a gente cai no próximo slide, que vai falar do quê? Do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem também é um espaço organizado para o compartilhamento de saberes. Possibilita criar laços solidários, incentiva a colaboração e a interação entre os participantes, desenvolvendo assim o sentimento de pertencimento. O que a gente pode usar aí como exemplo, né? Esse sentimento de pertencimento. Quando o professor vai propor, né, dentro da atividade, que o aluno participe, que ele esteja presente, como que a gente faz isso dentro de uma aprendizagem virtual? Através dos fóruns, né? Fórum, através do chat, como a gente está fazendo aqui, através do blog, né? Através dos aplicativos que ele pode utilizar para ancorar aí, né, a sua aprendizagem. Quando a gente traz, professora Juliette, essa reflexão da nossa pauta, que é a gestão dos espaços de aprendizagem, e a gente tenta fazer o link aí, a gente sempre entendeu como é que é a nossa sala de aula real, que é a convencional, a nossa sala de aula que está lá, nos esperando, que em breve nós vamos voltar para ela, né? Dentro do nosso espaço de escola, dentro dos muros da escola. Quando a gente traz essa reflexão, é a gente pensar que esses espaços de aprendizagem podem acontecer em diversos lugares. Isso a gente sempre colocou para o nosso aluno. E isso agora nós estamos vivendo, está latente. Eu posso aprender na sala de aula, eu posso aprender na sala da minha casa, eu posso aprender lá no cantinho que a minha mãe organizou, como a gente viu na imagem, né, das duas crianças estudando ali. Provavelmente a mãe improvisou um espaço, né, os responsáveis, para que ele consiga ter esse aprendizado. Então, assim, parece que está tudo muito difícil, mas os professores estão sendo muito criativos, né, em mostrar para esses alunos que é possível sim, e que nós estamos todos unidos, seja pela ferramenta tecnológica agora, né, e que essa aprendizagem ela está acontecendo. Claro, talvez não da forma que a gente gostaria, né, mas ela está acontecendo. A gente tem que entender que esse momento de transição, ele tem esses pontos positivos, nós estamos aqui destacando as potencialidades e lógico que tem os pontos aí frágeis, que a gente vai ajustando aí conforme o tempo. Querendo ou não, a gente está instituindo uma cultura de ensino e aprendizagem muito diferente da anterior, de forma muito brusca. Então, é natural que a gente esteja muito angustiado com tudo isso e que os alunos também estejam aparentemente perdidos, né? Mas aí a gente, como os professores engajados, né, nesse processo, estão orientando os alunos a terem essa responsabilidade, essa autonomia, mas é tudo exercício também de paciência. A gente tem que entender que não é do dia para a noite que a gente vai ter esse ambiente totalmente configurado da forma ideal, né? A gente tem que compartilhar aí dessa angústia, mas queremos destacar aqui as potencialidades, mais do que nunca, voltando, esses elementos das competências estão sendo trabalhados. Assim, talvez a gente não esteja vendo agora no processo, mas talvez no futuro não muito distante a gente vai ver que foram trabalhados a empatia, o diálogo, a autonomia, a responsabilidade social, a inserção no protagonismo, a inserção na cultura digital.
Para quem não está inserido na cultura digital, que são aqueles alunos que tem muitos que não estão tendo acesso ainda, que estão no trabalho remoto, eles estão seguindo um roteiro de atividades dado pelo professor. Querendo ou não, também estão trabalhando a competência, né? Que e aí autonomia, autonomia. Né? Porque nós vamos passando através do roteiro de estudo, ele tem que ter autonomia do que estudar, em que momento estudar, de que forma fazer esse estudo. É um momento de exceção que ele vai gerir o seu próprio aprendizado. Isso faz pensar, né, o quanto é importante que esse momento também está ajudando, né, nessa autonomia que o aluno vai estar desenvolvendo. Tem essa questão da exceção, que estamos num estado de exceção crítico, mas temos aí que valorizar e estimular essas potencialidades para a gente achar que o trabalho também ele não é perdido, a gente está ganhando aí alguns elementos importantes para o nosso processo de ensino e aprendizagem. Professora Juliette, em cima disso tudo que nós falamos, vou propor mais uma interação aí com os nossos professores no chat. Vamos tentar aí pensar juntos, né? Quais elementos você considera primordiais para planejar uma aula ressignificando os espaços de aprendizagem? 1 minuto. Professores interagindo, a gente sempre agradece aí a participação dos professores por compartilhar esse momento conosco. Então, eu vou destacar, Sandra coloca a resposta para a pergunta, materiais de apoio, são importantes. Danilo, conhecimento prévio do estudante, isso é importante, né? Ter noção de que estudante que a gente está trabalhando, perfil, né, dos estudantes. O Edmur, organização. A Lane fala da criatividade, Divânia, tecnologia. Ana fala em planejamento. Aí o Saulo fala quem são meus estudantes. Divânia também, como eles aprendem. O que seria mais significativo para eles aprenderem? E metodologias e técnicas que eles aprendem. Então, as pessoas estão interagindo aqui. É isso que eu destaco. Perfeito. Os professores tocaram em pontos importantíssimos, né? Para eu pensar esse espaço ser ressignificado, eu tenho que pensar em quem? No meu estudante. Perfeito. Quem é o meu estudante? Né? Para que eu consiga atingir o meu objetivo, eu tenho que pensar quem é esse estudante, qual a estrutura desse estudante, né? Quando ele diz ali o conhecimento prévio, é eu pensar o meu estudante. Se eu quero atingir determinado objetivo, eu preciso entender quem é esse estudante que está se apresentando para mim, para que a gente possa pensar essa aprendizagem de uma forma mais efetiva. E atualmente, assim, com essa situação, não só quem é, mas em que situação social ele se encontra, né? Que acesso ele tem à tecnologia ou não. Então, é muito importante a gente ter essas dimensões dos perfis dos alunos, né? Porque não entra num perfil único. Exatamente. E aí a gente volta a dizer, né? É a nossa intencionalidade pedagógica. Eu pensar no meu aluno como um todo e avaliar a situação em que esse aluno também se encontra, para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva. É isso. Vamos ao vídeo, então? Vamos lá, então.
Agora, para ilustrar um pouquinho mais esse momento de reflexão que nós estamos fazendo da gestão da aprendizagem, nós vamos passar um vídeo para vocês que foi produzido pela técnica aqui da EFAP, a professora Rosa Lamana, né? E o vídeo vai trabalhar exatamente essa questão para nós aí, dos ambientes educacionais. Então, eu peço que vocês prestem atenção no vídeo da professora Rosa e depois nós vamos fazer uma interação no chat. Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre ambientes educacionais. E para começar a nossa conversa, vamos entender o que significa um ambiente educacional? A palavra ambiente, ela é definida como tudo que rodeia os seres vivos. E para Forneiro, essa definição aponta 4 dimensões importantes nesses ambientes educacionais. Essas 4 dimensões precisam ser levadas em consideração. Então vamos falar um pouco a respeito dessas 4 dimensões no ambiente físico e no ambiente virtual? A primeira dimensão é a dimensão física. A dimensão física são os espaços físicos e objetos a que ele pertence. Num ambiente virtual, nós podemos considerar como dimensão física os ambientes virtuais de aprendizagem, jogos, redes sociais usadas exclusivamente para fins educacionais. Uma outra dimensão importante no ambiente educacional é a dimensão funcional, onde a função de cada espaço é bem definida. No ambiente físico, nós temos o canto da leitura, canto de jogos. Já no ambiente virtual, nós temos diversas abas que levam a páginas com funções diferenciadas. Então, por exemplo, no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos a página de fórum, a página de avaliação, página de anotação e etc. Então, cada ambiente tem sim a sua função. Na dimensão temporal, a organização do tempo para a utilização de diferentes espaços é primordial. Quanto tempo eu vou permitir que o meu aluno fique no canto da leitura? E no canto de jogos? Em qual momento será permitido que ele vá para lá? No ambiente virtual, a organização desse tempo pelo cursista e pelo professor para a utilização de diferentes espaços é importantíssima. É preciso que o professor defina qual será o tempo utilizado, por exemplo, na elaboração de textos colaborativos, em leituras, jogos, etc. Já temos também a dimensão relacional. Essa dimensão é onde diferentes relações se estabelecem dentro de uma sala de aula. Diferentes relações que se estabelecem dentro de ambientes virtuais, como fóruns e salas de bate-papo, são muito importantes. É o que nós chamamos de netiqueta. A netiqueta também é importante quando você diz respeito à segurança. Então, o que vai ser permitido colocar naquele ambiente? Quais os links que o aluno poderá colocar? Ele pode pesquisar qualquer coisa ou ele precisa se certificar antes de inserir algum link naquele ambiente? Outro exemplo que a gente pode dar por aqui é, por exemplo, quando você escreve com letras maiúsculas uma frase inteira. Isso dá a impressão que um aluno está gritando com o outro. Isso será permitido? Então, neste caso, é importante que o professor deixe claro para todos os que irão participar desses ambientes quais são as regras de utilização deles, para que a relação seja boa entre todos. Todo ambiente pode ser transformado num ambiente educacional, desde que ele tenha essas 4 dimensões. A professora Rosa, né, contribuiu bastante aí para a nossa reflexão, quando ela dispõe para nós quais seriam aí as 4 dimensões, né, do ambiente educacional. Então, a nossa interação vai exatamente dentro dessa linha. Eu quero que vocês prestarem atenção no vídeo, né, interajam aí com a gente no chat, dizendo aí quais são essas 4 dimensões. Ela vai descrevendo aí para nós uma por uma. Vamos lá? 5 minutos para vocês interagirem com a gente.
Então, obrigada pela participação. Vou aqui dar uma apreciada no que foi colocado. Sobre as dimensões, Marisete colocou física, aí João, Wilson, Norma, Cristina, José colocaram física, funcional, temporal e relacional. Aí a Vânia colocou física, emocional, criatividade e autonomia. Karina colocou disciplina, organização, vontade, planejamento. E a Nomar colocou tempo, espaço, disciplina e organização. Embora a professora Rosa colocou pautadinho lá a dimensão física, funcional, temporal, relacional, esses elementos que foram apontados pelos professores também constituem aí a dimensão, não estão errados, né? Aqui só foi mais para ser didático e sistemático do que colocar certo e errado. Então vamos só retomar aí o que foi colocado, professora. Dimensão física, o que você me diz aí? Pensando na dimensão física, a gente tem que lembrar, né, dos objetos, dos materiais, a constituição do espaço físico. Tudo que constitui o espaço físico, né, cabe aí dentro da dimensão física. E no ambiente virtual? A gente pode falar em dimensão física? Sim, as plataformas, os sites que os alunos vão, né, acessar, também entra dentro dessa parte física. O físico virtual. E a dimensão funcional? Na funcional, é a forma que nós vamos utilizar esses espaços, né? Tem que estar bem definido. Então, qual é o espaço que nós vamos utilizar agora? A biblioteca? A sala de leitura? A sala de multimídia? Então, é definir esse espaço. A forma de utilização. Isso. Quando a gente está falando de inovação, principalmente na dimensão funcional, que acho que tem maior foco, né? É uma opinião, porque temos a dimensão física, às vezes temos limitações da dimensão física, mas podemos inovar aí na dimensão funcional, a forma como utilizamos os recursos que temos, né? Então, a dimensão funcional, ela acaba ocupando aí um papel até central no processo pedagógico. Agora, e a dimensão temporal? É a definição do tempo da atividade. Quanto tempo, né, eu vou permitir que o meu aluno exerça essa atividade? Quanto tempo ele vai ficar, por exemplo, no canto da leitura, né, realizando ali a sua leitura? Então, essa definição do tempo da atividade auxilia bastante também nesse processo de aprendizagem, nessa gestão. Ele vai ficar o tempo que ele desejar? Não. Pensando na intencionalidade pedagógica, eu tenho que definir também essa dimensão. Fazer uma referência, pelo menos, de tempo. De tempo, para que o aluno também não, né, o nosso estudante não se perca. Essa dimensão do tempo, hoje, ela é importante, né, por conta do trabalho remoto. Essa organização do tempo, ela, na verdade, é quase uma engenharia, desenhar como que todas as atividades estão chegando nesse estudante para que ele disponha de tempo para trabalhar tudo, né? Porque a gente tem a ideia de que o tempo está livre. Eu estou em casa, né? Daqui a pouco eu vou ali e faço, daqui a pouco eu sento e desenvolvo a minha atividade. E como a gente está dentro desse espaço da nossa casa, nem sempre esse espaço, eu não consegui ainda organizá-lo muito bem. E aí o fato de eu não precisar me deslocar para chegar, né, seja no meu estudo, seja no que eu estou pensando em fazer, eu acabo me perdendo um pouco, falar, eu tenho tempo, eu vou acabar fazendo. Então, a questão do tempo, acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, no nosso aprendizado virtual, ele é bem importante. Acho que vai acabando sendo tudo importante. A gente falou do funcional, que é a forma como utilizamos, e essa questão do tempo, gestão do tempo, hoje é um desafio até para nós, né, que estamos com um trabalho remoto. E a última dimensão que a gente não comentou, que é o relacional. Como nós vamos nos relacionar, né? Quando a gente pensa no espaço físico, é aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que é o contrato pedagógico, as regras de convivência. Estou dentro da sala de aula, que é o espaço físico. Quais são as regras de convivência que o professor vai estabelecer junto com o seu aluno? Essa construção que a gente geralmente faz no início do ano, né? O que pode, o que não pode, como eu vou me comportar. Se eu não cumprir essa regra de convivência, né, eu vou sofrer uma punição, nós vamos sentar para conversar, vamos rever essas regras de convivência. E no espaço virtual, como é que nós fazemos isso?
Nossa, essa também constitui um desafio. Estou falando que tudo é um desafio, porque o espaço virtual em si é um desafio muito, como está lidando com isso muito rápido. A professora Rosa falou de etiqueta, né? Etiqueta é fundamental ensinar isso para os estudantes, porque tem coisas que parecem óbvias para nós, mas para os estudantes não é, porque é tudo muito novo, essa questão de organizar o trabalho, né, de forma autônoma por meios digitais, né? Por exemplo, os alunos, acredito que acontece isso muito, mandando mensagem 11 horas da noite, professor, e aquela atividade? Acho que cabe aí, talvez, uma orientação dos professores para o exercício dessa autonomia e responsabilidade aí com esse ambiente, né? Para gerar um ambiente harmônico e não deixar as pessoas bugadas e pilhadas. Na etiqueta, eu acho que construir esse contrato que você diz, pedagógico, junto com os estudantes, né, sempre a partir dessa postura dialógica, orientando, não colocando regras, é assim que funciona, mas explicar que isso faz parte aí da organização de trabalho, não só acadêmica, mas ao longo da vida ele vai precisar disso, né, principalmente nas relações de trabalho. Então, isso daí é muito bom para a saúde no ambiente virtual, né, quando a gente pensa, né, na etiqueta, como seria esse contrato virtual? Porque a gente tem um contrato pedagógico que nós estamos mais acostumados no nosso espaço físico. E no espaço virtual, como que esse contrato pedagógico se daria, né? Como a professora Juliette lembrou bem, como essa comunicação está acontecendo via, né, as tecnologias, seja através de um e-mail, seja através até de uma mensagem enviada, né, por uma plataforma de um WhatsApp, por exemplo, aquela questão, o professor visualizou e não respondeu, deixa eu perguntar de novo. Então, assim, entra na questão da etiqueta, professora, né, de como eu vou me colocar, como eu vou me comportar. Como vai se colocar, E lembrar que existem algumas regrinhas, né, no mundo virtual existem algumas regrinhas, como, por exemplo, na hora da escrita, como a professora Rosa lembrou bem. Escrever em letras maiúsculas, parece que você está gritando com a outra pessoa. Então, algumas regrinhas aí a gente tem que levar em consideração na hora de pensar nesse ambiente de aprendizagem virtual. Isso é muito importante ter a partir sempre de uma postura dialógica do docente e assim da gestão. Por quê? Porque a gente também tem que engajar esses alunos nesse ambiente, para que a gente tem que estar preocupado com a possível evasão desses alunos, porque é difícil se adaptar a um ambiente virtual e a gente tem que entender que é um novo aprendizado. Então, eu acho que cabe ser gentil nessas orientações, né? Ser delicado para que o aluno não entenda também, mais uma regra e pronto. Não, é justamente compartilhando essa responsabilidade, dando essa autonomia e respeito, né, com eles, né? Acho que quando você trata de igual, como um ser humano que digno de autonomia e de reflexão, eu acho que a gente consegue ter esse engajamento. Os estudantes são muito espertos. Professora Juliette, chegou o momento da gente revisitar o nosso diário de bordo. Como será que os nossos professores construíram aí esse diário? Quais são os pontos que eles acharam mais importantes dessa conversa que a gente está tendo aqui sobre os espaços de aprendizagem com os nossos alunos? Mas antes disso, eu poderia fazer mais uma pergunta para os professores? Vamos lá. Pode ser? Só voltando a essa dimensão relacional, porque quando a gente fala de relações, a gente está falando de construir um ambiente harmônico dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Eu queria que vocês interagissem, que é muito importante que a gente saiba também, né? Pensando um pouco nessa dimensão relacional, né? Essa questão da etiqueta, contrato pedagógico, o que vocês consideram assim, importante na elaboração de um plano de aula virtual? Quero muito saber, o que vocês consideram importante? E se quiserem também colocar outros elementos, fiquem à vontade, porque é um momento também da gente escutar aí o que vocês pensam sobre, tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês colocarem sobre essa dimensão relacional, colocando suas considerações.
Obrigada, professores e professoras, pela interação. Então, vou apreciar aqui alguns apontamentos, professora Lu. Então, eu só vou voltar à questão. Então, pensando um pouco nessa dimensão relacional, o que se deve considerar na elaboração de um plano de aula virtual? Rosângela colocou objetividade e coerência. Daniela Maria Eber, clareza. Daniela falou metodologia. Mayra, estimular a autonomia. Diego, tempo de resolução das atividades. Tânia, clareza, planejamento e objetividade. Angélica, organização e foco. Débora, garantia de acesso às ferramentas e o domínio sobre elas. É importante isso. Cícera, clareza dos conteúdos a serem desenvolvidos pelos alunos. Ronaldo, respeito ao bom senso. Respeito e bom senso. E Leslie, estímulo, empatia e clareza. Então, pelo que foi colocado aqui pelos professores, eles colocaram muitos elementos que agora, desde de habilidades até as competências, dimensões, e todos eles, sem dúvida, é fundamental, né? Acho que dava até para fazer um mapa mental sobre todos esses elementos levantados. Você tem alguma consideração sobre? Eu acredito que pensar nesse momento em roteiros de atividades é bem importante, professora Juliette, né? Principalmente para o aluno que está tendo acesso, né, às ferramentas digitais, mas para o aluno que não tem acesso. Ele precisa ter um roteiro claro. Né? Isso foi levantado na TPC anterior, na interação, né? Acho que uma professora tinha colocado lá, uma professora que dá aula na Fundação Casa, falou assim, muito importante o roteiro. Aí a gente, nossa, é verdade, o roteiro ele traz o percurso. Né? O percurso formativo do aluno, é um desenho, é uma arquitetura pedagógica. Que vai de encontro com a nossa intencionalidade pedagógica, né? Quanto mais claro esse roteiro estiver, mais detalhado para o nosso estudante, melhor ele vai desempenhar as atividades que estão sendo propostas, né? E quando a gente pensa, quando a gente pensa aí nesse roteiro de atividades, tentando aplicar ele na área das ciências humanas, vamos pensar aí, né? Qual seria a ferramenta que a gente poderia utilizar, uma vez que nós estamos falando no nosso espaço virtual, né? O fórum é uma ferramenta bem dinâmica, né? Para nós da área de ciências humanas. Por quê? A gente consegue colocar ali para o nosso aluno um roteiro e ele, dentro do seu tempo, pensando, teve uma professora que falou aí a questão de gerir o tempo também, ele vai desenvolvendo as suas ideias dentro daquele fórum. E ele tem a possibilidade de ler o que os seus colegas estão escrevendo também, para que haja essa interação, né? Esse momento, essa dimensão relacional, que eu possa interagir com o outro. Eu paro para ouvir o que o outro tem a me dizer. Nesse momento virtual, o ouvir seria eu ler as contribuições que os meus colegas estão fazendo, né? Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar aí dentro dessa dinâmica. E voltando à TPC anterior, no roteiro também tem que estar claro quais são os critérios de avaliação, mas não avaliação para ser punitiva, mas avaliação para continuar aí somativa, né? Somativa, para continuar aí o percurso, né? Para o professor avaliar onde precisa ajustar ou ele precisa reajustar esse roteiro. Então, é isso. Só uma coisa que eu deixei de falar, uma professora também colocou a questão da linguagem. A linguagem, por meio da dimensão relacional, ela é muito importante, né? Tem agora essa questão da linguagem não violenta, é isso, né? Isso. Essa linguagem mais... A gente já praticava, né, e pratica no ambiente físico. No virtual, continua, né, essa ideia de aplicar essa linguagem não violenta. É aquilo que nós estamos falando na etiqueta, de saber nos colocar, como é que nós vamos nos relacionar. Então, tudo faz parte desse conjunto. E essa linguagem que vai também possibilitar o acolhimento do aluno, né? A linguagem, a forma como nos comunicamos com os alunos diz muito nessa questão da relação professor e aluno. É isso, então, minhas considerações aqui. É isso, né? Lembra que lá no início do nosso ATPC, eu sugeri que a gente construísse, ao longo da nossa pauta de hoje, o nosso diário de bordo, pensando exatamente no quê, professora Juliette? Que a gente revisite esse diário de bordo agora.
E pensando, né? Quais foram os pontos que vocês consideraram pertinentes e importantes dessa pauta que a gente levantou? Se você tivesse, né, que dizer para mim agora, quais seriam esses pontos importantes, né? Quando a gente pensa na gestão dos ambientes de aprendizagem, quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração? E revisitando aí, faça esse exercício aí com a gente. Olhe as anotações que você acabou de fazer de tudo que a gente comentou aqui. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você fica propondo, né? Por que você acha importante o diário de bordo? Assim, como professora. Eu sei que você não esperava, né, essa pergunta. Ah, eu não esperava. Olha ela me colocando numa saia justa. Mas qual a importância desse diário de bordo? A gente está propondo para os nossos professores, né, para que eles façam. Eu acredito que muitos já fazem o uso do diário de bordo, muitos já utilizam aí. O bom da gente ir construindo diariamente esse diário é que a gente consegue perceber a evolução do nosso aprender, né? As dificuldades que nós vamos encontrando ao longo desse percurso que foi traçado, que está sendo traçado. E é uma forma também, igual a gente está propondo agora, né? Vamos revisitar o nosso diário de bordo. Quando eu revisito algo que eu mesmo construí, eu consigo perceber os aspectos mais importantes, eu consigo perceber quais são os pontos que eu preciso retomar, que eu preciso aprofundar, que não ficou muito claro. Então, essas anotações que a gente vai fazendo no nosso diário vai permitindo aí que o nosso percurso se enriqueça cada vez mais. E aí retomando o vídeo que nós assistimos na TPC anterior, que a professora falava sobre avaliação, aí nesse vídeo ela apontava uma coisa muito importante, que era a postura do professor investigativo, né? Eu acho que o diário de bordo, ele é fundamental. Auxilia nessa... Ele é um instrumento fundamental para a gente tomar essa postura do professor investigativo e reflexivo, porque como você colocou, né? E a gente tem que ter consciência disso. Nós, professores, somos produtores de conhecimento, né? Sim. Então, e voltar a esse diário de bordo é, querendo ou não, você sistematizar. Nós o quê? Nós criamos, compartilhamos uma série de saberes e práticas pedagógicas, né? Que, querendo ou não, elas serão aí reproduzidas, atualizadas e sistematizadas tanto na academia quanto pelos professores. Então, a gente tendo essa consciência que somos produtores de conhecimento e tendo esse instrumento, né, como uma ferramenta mesmo para avançar, para desenvolver, eu acho fundamental. Aí nos coloca na posição, eu considero como o professor intelectual, né? O professor intelectual, talvez orgânico, se é que a gente pode dizer assim. Eu considero importante o diário de bordo, eu tenho um, e eu recomendo aí a gente ter um, porque se a gente relaciona os elementos apresentados com as nossas concepções pedagógicas e sistematizamos elas, ao longo do tempo aí a gente vai ter um conhecimento bem interessante que a gente vai construindo. Só para a gente fechar essa ideia do diário de bordo, nós vamos convidar vocês a utilizarem com os alunos, né? É um instrumento a mais que você pode utilizar, o aluno construir o seu próprio diário. Lembrando que o sucesso do instrumento diário de bordo vai ser o quê? A definição do roteiro. Ter um roteiro claro, né, onde ele consiga articular aí a construção do seu diário. Isso vai garantir que a gente consiga, né, um roteiro ter e até questões, né, formular questões para instigar esse aluno, porque às vezes ele não sabe por onde começar, né, e o professor, ele é muito bom em formular questões, não perguntas, né, mas questões que levem aí reflexão e o desenvolvimento de um diário. Quando a gente pensa em questões, é reflexão mesmo, né, cutucar o aluno ali, né, um cutucar saudável, produtivo, para que traga a reflexão, né, para que ele pare para pensar, para que ele pare para avaliar, né? Então, a gente espera que fique aí como sugestão o diário de bordo para vocês utilizarem como mais um instrumento, como foi falado na pauta de avaliação, né? Os vários instrumentos que foram levantados, a gente resgatou ele nesse ATPC como forma de vocês, como construção e exercícios que vocês fizeram aqui junto com a gente, que pode ser usado também junto com os alunos. Ótimo. Então, qual é a próxima? A próxima vai ser... a interação, né? A interação, aonde você, professor, vai nos ajudar aqui, vai avaliar como é que foi aí, né, fazer esse percurso formativo, utilizando do instrumento diário de bordo, né?
O que você anotou aí nesse diário de bordo de importante dessa TPC, dessa formação que a gente acabou de ter, dos espaços de aprendizagem? Como vocês definiriam? Qual foi o ponto mais alto, o ponto mais importante que você anotou aí no seu diário? Então, revisita o diário, veja o que foi mais pertinente e importante dessa pauta e socializa aqui com a gente no chat. Quantos minutinhos, João? 3. 3 minutinhos? Então, vamos lá. Obrigada, professores e professoras, pela participação. Então, estamos já finalizando. Só vou pontuar aí aqui algumas considerações, interações. Né? Vamos lá. Fernanda falou que ela destaca a revisão, que o diário de bordo é importante para a revisão da prática. Marlene, Gabriela, Roberto, Daniela, eles gostaram aí da abordagem das 4 dimensões. Fábio e Arlete falam da questão do planejamento. Maria destaca a reflexão. Mari e Estela, planejar o tempo das atividades. Essa questão do tempo é o que mais me chama a atenção. Josué fala do contrato didático ou digital. Kleber, a breve revisão e planejamento. E Miriam, exercitar aí a empatia e o diálogo. É bom a gente sempre retomar aí a competência que a gente está trabalhando, né? Só lembrando que é a competência 9 e a competência 10. Né? A 9 que dispõe sobre esse exercício da empatia, diálogo, resolução de problemas e cooperação. E a 10 que fala do agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Perfeito, professora Juliette. A contribuição dos professores, né, veio elucidar
né? E eles puderam perceber que o diário de bordo é um instrumento importante. E eu queria aqui ressaltar que dentro dessa perspectiva da utilização do diário de bordo, é a utilização de uma autoavaliação. Isso é bem importante, né? A partir do momento que eu consigo pontuar, eu consigo depois fazer uma autoavaliação de tudo que foi, né, visto, e eu consigo rever, e essa autoavaliação vai ajudar aí no desenvolvimento, né? E a importância do diário de bordo nesse momento para nós é que nós aqui, os formadores, vamos conseguir, vai direcionar o nosso trabalho e vai direcionar o trabalho de vocês aí também. Perfeito. Então, a gente agradece aí a participação sempre de vocês e o acolhimento às nossas pautas e até a próxima. A gente agradece, vai passar aí rapidinho para vocês olharem o Saber Mais e as referências que a gente utilizou para desenvolver essa formação com vocês hoje. Até semana que vem.